O que fazer quando a pressão aumenta? Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que esse seja um momento de aprendizado. Vamos à nossa leitura hoje, que será Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Um texto que mostra como a igreja reagia diante das ameaças, perseguições, não com medo, mas com oração, unidade, confiança em Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é vencida pela ameaça, ela se fortalece em oração. Que faz os discípulos terem coragem, mesmo diante da perseguição? Nesse texto, nós teremos a resposta. Vamos à leitura? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo na boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua bondade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O contexto histórico é que Pedro e João estavam presos após a cura do homem coxo e por pregarem Jesus. Depois de serem ameaçados pelas autoridades religiosas, eles foram soltos e voltaram para junto dos irmãos. E a igreja estava começando a enfrentar a oposição, mas esse momento revelou algo poderoso sobre a fé daqueles cristãos. Quando ouviram as ameaças, os discípulos não entraram em desespero. Eles fizeram algo essencial: levantaram a voz em oração a Deus, em conjunto. E aqui fala que a própria igreja estava em oração. Eles reconheceram que Deus é soberano e lembram das palavras do Salmo sobre as nações se levantarem contra o Senhor e o seu ungido. E ao invés de pedir o fim das dificuldades, eles pedem coragem para continuar pregando e que Deus estendesse a sua mão como sinal e milagre, e lhes dessem ousadia para pregar a palavra. E aqui algo marcante está acontecendo: o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra.
E aqui Lucas também mostra a comunhão da igreja. Os irmãos viviam unidos, compartilhavam o que tinham, cuidavam uns dos outros. Entre eles estava Barnabé, conhecido por sua generosidade. E nesse lugar, o centro aqui é a oração em tempo difícil, a ousadia da espiritualidade na unidade da igreja, na dependência de Deus, na generosidade, na comunhão. E a lição para o nosso dia, para a nossa vida, é que esse texto nos ensina que a pressão não precisa nos afastar de Deus, ela pode nos levar para mais perto dele. E a igreja primitiva não pediu uma vida sem problemas, pediu força para permanecer firme. E aqui aprendemos que uma igreja cheia do Espírito vive em oração, vive com coragem, vive em comunhão, generosidade, dependência de Deus. Como que eu aplico isso na minha vida? É me perguntando como que eu tenho reagido às pressões da vida. As dificuldades têm me afastado ou me aproximado de Deus? Eu tenho buscado coragem espiritual, tenho buscado isso em oração. Deus continua fortalecendo aqueles que permanecem fiéis a eles. E para finalizar, fica essa pergunta: quando as pressões aumentam, você se desespera ou você busca força na presença de Deus? Porque quem se fortalece em oração encontra coragem para permanecer firme mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor nos abençoe a permanecer firme, a buscá-lo em todos os momentos, a colocar diante dele as nossas necessidades, para que possamos sempre estar na presença dele, fazendo com que ele seja sempre o centro da nossa vida. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.